Guerra total. A guerra total era um conceito difícil de ser compreendido pelos italianos. À frente de um império tão grande, eles nunca tiveram necessidade de tal ideia. Os italianos simplesmente escolheram lutar contra impérios e civilizações menores que eles sabiam que poderiam vencer, e o fizeram rapidamente, muitas vezes escravizando sua espécie e transformando seus mundos em fundições industriais no processo. Foi assim que os italianos sempre conduziram a guerra. Não fazia sentido lutar contra potências maiores, quando em vez disso era possível expandir a sua economia e o seu território conquistando potências mais pequenas. Havia outras organizações e impérios com os quais eles tiveram que lidar. A Federação Galáctica, por exemplo. A Aliança Indahri, por outro. Escolher uma luta com qualquer uma dessas potências teria garantido uma guerra longa e prolongada, na qual a vitória seria incerta e, portanto, indesejável. Assim, os italianos simplesmente expandiram-se numa direção oposta a qualquer um desses dois poderes. De tempos em tempos, a Federação Galáctica fazia barulho por causa de uma espécie que havia solicitado para se juntar às suas fileiras, caso em que as negociações começariam. Ocasionalmente, os italianos capitulariam às exigências da Federação Galáctica, e ocasionalmente a Federação Galáctica deixaria os italianos escravizarem uma civilização. Seu exército não precisava ser enorme ou absorver um orçamento enorme. Só tinha que ser grande o suficiente para derrotar as primeiras espécies FTL, com 2 ou 3 planetas no máximo, e para um império do tamanho dos italianos, os requisitos econômicos para isso eram insignificantes. Frequentemente, a derrota era tão simples quanto tomar a capital ou simplesmente exibir suas proezas militares ao dominar um planeta e deixar os outros capitularem. Foi um sistema que funcionou. Foi um sistema que manteve o império estável. Foi um sistema que entrou em colapso antes dos humanos. Veja, o problema com os humanos é que eles não desistiram depois que assumiram o controle de sua primeira colônia. Depois do segundo também não. Centenas de milhões de humanos já estavam mortos ou escravizados, mas os humanos continuaram lutando na Terra. Isso era irritante, mas ocasionalmente acontecia com algumas espécies, aquelas que eram teimosas demais para morrer. Então, num ato de arrogância, os italianos enviaram todo o seu planeta para subjugar uma frota de 200 naves para destruir a Terra. Movimento idiota. Embora a frota italiana possa ter sido mais bem blindada, mais bem equipada, mais poderosa e guiada por alguns dos computadores mais avançados, ela simplesmente não tinha os números que os humanos reuniam. Porque, embora a Terra fosse apenas um planeta com apenas 10 mil milhões de humanos, não construiu uma frota das mesmas proporções que os italianos. Os humanos, ardendo com a dor e a angústia daqueles milhões de mortos, entraram num estado de guerra total. Em todo o planeta, milhões de minas produziram milhares de milhões de toneladas de metal, forjado em aço em enormes fundições e produzido em massa em enormes fábricas em todo o planeta. Todas as fábricas foram convertidas para a produção de guerra. Cada fazenda enviava alimentos para os militares. Todos os homens e mulheres se alistaram no exército e na marinha. Todos os recursos humanos foram mobilizados para o propósito singular da guerra, de natureza ilimitada e de alcance infinito. 200 naves italianas entraram no sistema solar. 100 destroyers, 40 cruzadores, 50 navios de guerra e 10 porta-aviões. Eles foram recebidos por 20 mil navios terrestres. 10 mil destroyers, 4 mil cruzadores, 5 mil navios de guerra e 1000 porta-aviões. A batalha foi brutal, com uma taxa de perdas superior a 80% para as forças lideradas pelos terráqueos. Mas tínhamos sobrevivido. Os italianos, embora tivessem muito mais recursos em todos os sentidos, tanto em termos de mão de obra como de materiais, não conseguiram mobilizar-se como a humanidade o tinha feito. Ele não poderia usar todos os recursos de sua sociedade como os humanos fizeram. Ele não poderia se envolver em uma guerra total como os humanos fizeram. A frota terrestre agiu rapidamente, recuperando as perdas no espaço de um ano e atacando agressivamente o coração do Império Italiano. As rotas de abastecimento e navios comerciais italianos foram destruídos, os planetas bloqueados e as estações de mineração destruídas. Os humanos fecharam todas as conexões entre os planetas dentro do Império, impedindo a construção de mais naves. Mesmo a detecção de ligas navegáveis avançadas produzidas num planeta justificaria um bombardeamento orbital da Terra. Os italianos foram incapazes de responder com rapidez suficiente quando perceberam o que os humanos tinham feito, não tiveram mais a capacidade de responder. Sem quaisquer meios para impor o seu domínio sobre centenas de planetas, o Império Italiano rapidamente entrou em colapso,
libertando centenas de mundos e espécies e dando origem a um novo poder na galáxia. Uma civilização disposta a dedicar tudo o que tem, cada grama de aço e cada gota de sangue, mesmo pela menor chance de vitória. Uma civilização que poderia envolver-se num modo de guerra como nenhum outro. Se você gostou dessa história e quer saber mais, me siga em todas as minhas redes, curta e compartilhe.